Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai aprender como que a gente faz para criar atalhos, tá? O que é isso? Atalhos são caminhos mais curtos, né? O próprio nome já está se auto-explicando. Atalho é um caminho mais curto para algum lugar, para alguma coisa. No caso, vocês têm que observar um detalhe. Todos os ícones aqui têm formato e cores diferentes, porém tem uma categoriazinha que tem uma coisa que as outras não tem, que é essa setinha no canto aqui, ó, tá? Essa setinha aqui no canto. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses que tem a setinha, na verdade, não são os programas de verdade, e sim uns representantes do programa de verdade, ou seja, um atalho. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Por exemplo, como é que eu sei que isso aqui é um representante? Primeiro é o desenhozinho do lado, a setinha, para indicar que é um atalho. Isso é o primordial e eles sempre vão ter, tá? Tem uma configuração que você faz que você consegue tirar esse íconezinho de atalho, mas já é outra história, tá ok? Seguinte, se eu quiser achar esse programa onde que ele tá, eu vou clicar com o botão direito, perdão, fechou aqui, botão direito, abrir local do arquivo. Pois é, ó. Veja bem, aqui sim, ó, é a pasta do Chrome. Aqui é o Chrome de verdade, ó, tá escrito até assim, ó, aplicativo. Tá? Ou seja, isso aqui é um atalho e quando eu cliquei com o botão direito e pedir para ir lá na pasta, ou seja, abrir o arquivo no local dele, onde que ele tá, ele vai direitinho. Isso é interessante quando você quer encontrar um determinado item que está dentro do teu computador. Vou te dar outro exemplo. Ó. Esse arquivo aqui é um arquivo meu de controle de alguns clientes. Por exemplo, se eu quiser saber, se eu apagar esse item aqui, não vai ter problema nenhum. Eu só não vou saber onde que está o documento, a não ser que eu bote o mouse aqui em cima, observa ó, que apareceu, ó, local do lista do cliente atualizado. Está dentro da c:/usuários/windows-10/documentos. Pronto, sei onde que está. Mas para mim ser mais rápido, eu clico com o botão direito e peço para abrir o local do arquivo. Se você for observar, ó, aqui está dentro dos meus documentos de verdade. Ó. Aqui é o documento de verdade, é o original mesmo. Aqui é um atalho que leva para esse aqui. Quando eu der 2 cliques aqui nesse atalho, ele vai, na verdade, solicitar esse arquivo, tá? Um exemplo, ó, eu abri, beleza. Eu vou apagar esse documento de propósito. Agora eu vou dar 2 cliques aqui. Opa, olha o que ele diz, ó. Ele diz que esse lista cliente, que o atalho se refere, foi excluído. E agora? Entendeu? Vou cancelar. Vou dar um exemplo. Ó, eu vou desfazer e botar meu arquivozinho lá de volta. Agora, se eu der 2 cliques aqui, ele vai chamar ele aqui e dessa vez ele encontrou e tá aqui, ó. Certo? Ele achou a lista. Beleza? Ou seja, você já deu para entender o que é um atalho, né? Agora vamos fazer a aula de como que faz para criar os atalhos. Para criar um atalho são várias formas de você fazer isso, tá? Eu vou dar um exemplo de uma, por exemplo. Ó. Vou abrir, deixa eu ver, aqui. Unidade, até aqui mesmo, deixa eu ver, download, que eu baixo muita coisa. Ó, opa, deixa eu ajeitar aqui, ficar menorzinho. Observa uma coisa, pessoal, isso aqui é um programa, tá? Aí eu vou clicar com o botão direito nele, vou pedir para enviar para a área de trabalho. Mas o que ele vai enviar? Um atalho, ó, tá vendo? Um atalhozinho desse programa. Então, ou seja, se eu der 2 cliques aqui, na verdade ele vai solicitar esse arquivo aqui, esse programa, tá? Não vou precisar desse atalho, só dei como exemplo. E assim por diante. Por exemplo, se eu precisar do atalho dessa pasta, não, porque toda vez eu preciso abrir essa pasta aqui que tem umas coisas dentro minha, tá? Pode ser qualquer uma, só estou dando como exemplo, ó. Então é só clicar com o botão direito, enviar para a área de trabalho como atalho. Atalho da pasta com precede.
botão direito, enviar para área de trabalho como atalho. Ó, Power Data Recovery, entenderam? Então isso é um atalho. Essa é uma forma de abrir o atalho, de criar o atalho. Essa é uma forma de criar o atalho. Beleza? A outra forma, vou esvaziar aqui que eu não vou precisar. A outra forma é o seguinte: clica com o botão direito, novo e atalho. Aqui, ó, facinho. O único problema é que você vai ter que ou saber o nome do atalho de cabeça, ou de experiência, ou vir aqui em procurar. Vamos dizer que eu queira criar um atalho da calculadora. Ó, vou fechar bem aqui e vou tentar. Iniciar. Aí eu procuro aqui, ó, calculadora, certo? Tá me abrindo. Só que aí eu acho chato toda vez ter que vir aqui. Clicar aqui em calculadora, embora que eu acho é fácil, mas tem gente que acha ruim. Se ela tiver aqui na área de trabalho, bem mais fácil. Então como que eu faço? Botão direito, novo, atalho. Venho aqui em procurar. Aqui que começa a confusão. Como é que eu vou saber onde que está o trambolinho lá, né? Pois é. Lembra que eu mostrei para vocês ainda agora assim, ó. Botão direito, enviar para a área de trabalho, beleza. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele vai, eu posso desinstalar a impressora, posso desinstalar a calculadora, mas eu não preciso fazer isso. Para quê? O que eu faço, ó? Para criar um atalho lá na área de trabalho, eu tenho que só simplesmente vir aqui, clicar com o esquerdo do mouse e puxar a área de trabalho. Olha só, certo? Ó. Aí arrasta ele, pronto. Ó, você vê que ela não saiu de lá, ela saiu um atalho. Ah, digamos que eu quero um atalho da câmera. Do mesmo jeito, clica, segura e puxa para a área de trabalho. Certo? Essas janelinhas estão abrindo aqui, eu vou fechando. Tá aí. Então eu estou criando um atalho para das coisinhas para a área de trabalho. Dois cliques, já abre a calculadora. O ruim é porque se você for criar atalhos para a área de trabalho só para facilitar a tua vida, vai acabar meio que complicando. Porque tu vai encher tanto de ícones aqui que tu não vai ter espaço muito para... Certo? Então, tipo, procura botar somente os programas que são realmente fundamentais que você usa no dia a dia. Mas, tá aí, a gente explica como que você faz para criar um atalho na área de trabalho. Botão esquerdo, procura o programa que você quer na área de trabalho, clica, segura e puxa para o trabalho. Assim você está criando um atalho para cá, ok? A outra maneira é bem interessante, só que aí você já precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, tá? Vou mostrar para vocês. Então, pessoal, para a gente criar alguns atalhos, vocês viram aí como é que a gente deve fazer, tá? É um procedimento, existem vários procedimentos. Então, assim, vou abordar mais um para vocês, que é por linha de comando. E esse é bem mais interessante, porém também um pouquinho mais complicado, tá? Olha só, eu já tenho aqui uma lista de comandozinhos que a gente pode estar utilizando. Vou colocar aqui para cá. Para me criar um atalho na área de trabalho, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, botão direito, novo, atalho, certo? Ele vai perguntar assim, ó, digite o local do item. Eu tenho que digitar ou procurar aqui. Mas se eu não preciso digitar exatamente o local, basta que eu digite somente o nome. Por exemplo, abreviação de calculadora, calc. Eu venho aqui, digito calc e avanço. Ó, ele já aceitou, ó, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Ele já aceitou e vai concluir, mas por enquanto vamos fazer o seguinte. Eu não vou deixar com esse nome, eu vou botar o nome calculadora, né? Digito e concluir. Ó, o que ele fez? Abriu, criou o atalho calculadora. De novo, botão direito, novo, atalho. Escrevo calc, isso não é invenção, pessoal. Você tem que aprender que a coisa é assim, tá? Quando você já tiver bastante prática, você vai ver que isso aqui é corriqueiro. Calc, avança, bota o nome de verdade dela mesmo, que você pode
calculadora e concluir. Ele não vai aceitar porque já existe um com o nome calculadora, tá vendo? Então ele não pode ter com um atalho com o mesmo nome duas vezes. Mas é isso aí. Por exemplo, eu vou repetir, só para tirar a dúvida de vocês, para não dizer assim, não, deu aquele erro, foi outra coisa. Não. Calque. Vou avançar. Eu posso botar, inclusive, até o nome de quem eu quiser, por exemplo. Não é o meu nome, lógico. Mas eu poderia botar, por exemplo, vou colocar assim, Fernando. Fernando. Ok. Claro que não vai abrir um programa com meu nome, sim a calculadora. Eu apenas coloquei esse nome para a calculadora, mas ele vai abrir a calculadora. Eu só estou falando para vocês que lá na hora você pode botar o nome que você quiser. Isso na segunda opção, botão direito, novo, atalho. Nessa primeira opção aqui você não pode botar qualquer nome não, tem que ser o comando. Por exemplo, eu vou botar o de pintar, ms paint e avança. Aí como é que eu quero chamar ele? De ms paint, só paint. P maiúsculo para ficar legal. Concluir. Olha, o de desenhar. Vou dar 2 cliques, ele vai abrir. Então assim, entenda que não é que eu estou inventando os nomes e os programas estão aparecendo do nada. Eles já existem. Tá bom? Essas são as coisas assim que vocês vão ter que entender. Então veja bom, eu criei 2 atalhos. Um para calculadora e um para o paint, certo? Esse aqui é o mesmo atalho, nem se importa muito. Eu posso, botão direito, novo, atalho. Tá? Aí eu vou botar o que? Right. Avançar. Que quer dizer WordPad. WordPad. E concluir. Ó, o íconezinho diferente, ó. Quando eu clicar, ele vai abrir para cá. Esses atalhos, pessoal, é a mesma coisa de você vir aqui, calculadora. Ou Paint. Cadê? Aqui, ó. Calculadora tá destacada, mas o Paint tá aqui, ó, acessórios. Aí você vai ver, ó. Várias ferramentas, bem aqui, ó. Paint e o WordPad. Certo? Ó, abrindo. Tá bom? E esse aqui que é o painel de controle, que é esse mesminho aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse mesminho aqui, ó. Tá? Só que esse aqui é o programa de verdade, ó. Então observa, eu vou criar um atalho pra você ver. Chamar de Ctrl, Avance. Eu deixo esse nome, eu não vou deixar eu botar painel de controle e concluir. Pronto, olha aí. Veja que é o mesmo programa, mas ele tem a setinha para indicar que esse aqui é o original e esse é um atalho desse aqui. Entendeu? Simples, né? Pois é. Então vocês podem criar atalhos dessa forma, tá ok? E a outra é aquela que eu falei. Você clica com o botão direito, enviar para a área de trabalho como atalho. Simples assim. Ok? Certo. É isso aí, pessoal. Então, vocês viram como que faz para criar os atalhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Tchau, tchau. Até a próxima.